humilhações, abusos, toques indevidos, ameaça de perda de emprego e proposta de facilidades do teste de sofá. Quase metade das brasileiras conhece ou já passou por uma situação constrangedora, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Quando ocorre no ambiente de trabalho, as relações, muitas vezes estreitas pela convivência diária, se tornam tóxicas, com consequências como depressão, clima de terror, baixa produtividade, pedidos de demissão e, em casos mais extremos, suicídio. O que fazer quando a postura adotada pela administração pública é silêncio e inércia? Confira um caso de Rondonópolis que até hoje não tem desfecho, mas nos deixa em alerta. Quem é a vítima nessa história? Eu sou Cássia Zago e esse é o Data Vênia. Olá, eu sou Cássia Zago e este é o Data Vênia. Vamos para o nosso segundo episódio. Já vou pedir aqui para você curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho para dar aquele engajamento, porque também sempre que a gente postar vídeo novo, você vai receber as notificações. Baco, vinheta. Pois bem, nosso tema de hoje é um tema um tanto quanto delicado e ele foi sugestão do nosso colega Odair. O Odair, ele é servidor público, um super conhecido kamikaze aqui da administração e também foi ele o servidor que deu a nota 9,5 para a gestão, porque segundo ele, esse meio ponto que faltava seria a saúde. Então tá explicado, né? Deve ter sido por isso que ele deu essa dica de tema. E quando começamos a comentar a respeito de relações de trabalho, do que pode, do que não pode, do que seria assédio, do que seria violência, da questão de mulher, a fala dele foi a seguinte: então bota o nome, joga na roda e faz tudo. Então, a pedido dele, aqui estamos nós. Porém, vocês podem comentar à vontade, mas vamos ter muito respeito a todos os envolvidos. Até porque, até aqui nós temos denúncias. São coisas que teriam ocorrido, mas que ainda estão sendo apuradas. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso envolve a vida das pessoas. Então tudo que eu também comentarei aqui, isso está diante de documentos públicos, que está acessível para mim, para você, que qualquer pessoa pode ir lá na prefeitura e requisitar. Por isso que quando envolver processos que são sigilosos e o nome de pessoas que estão sob sigilo, essas eu não citarei. Obviamente que a essa altura do campeonato, todo mundo já sabe que eu estou me referindo àquelas denúncias de supostos assédios sexuais e morais que envolveriam o então coordenador do SAMU, o Dr. Eusnan. E tudo começou como? Em tese, tudo isso teria começado com um boletim de ocorrência que teria sido feito vindo de uma das possíveis vítimas. Porém, à medida que esse caso foi sendo apurado, nós vimos que não foi bem assim. O que aconteceu? Primeiramente, uma servidora que trabalhava, então, seria uma subordinada do Dr. Eusnan, ela teria começado a reclamar e relatado para colegas, tanto verbalmente como através de WhatsApp, que ela estaria sendo assediada. Todas as denúncias dela e toda a insatisfação dela consta que ela estaria sendo prejudicada porque ela não estaria se submetendo ao famoso teste do sofá. Pois bem, ela também teria feito uma reclamação diretamente à Secretaria Municipal de Saúde, que até então não deu em nada. E foi então que ela foi lá e lavrou um boletim de ocorrência. Porém, quando o Dr. Eusnan ficou sabendo disso, que ela estava relatando estes fatos a respeito da sua pessoa, ele também não ficou quieto. Então ele foi lá e acionou a justiça e processou esta servidora, que eu não citarei o nome porque este processo está sob segredo de justiça, é sigiloso. Então por que você está citando o nome do Dr. Eusnan? Porque o nome dele foi veiculado em várias matérias, em vários sites, foi feito e inclusive foi dado a ele, foi oportunizado o direito de resposta, qual por opção dele foi exercido e outras não. Mas aí também é uma decisão pessoal vinda dele e a gente não pode julgá-lo por isso. Não é porque ele eventualmente não quis se pronunciar que isso quer dizer qualquer coisa. Pois bem, diante disso, quando
A suposta vítima vai até a delegacia, faz um boletim de ocorrência e narra todos esses fatos, é encaminhado para o Ministério Público e é então instaurado um inquérito civil. Quando é instaurado esse inquérito civil, aí começam várias situações vindo à tona. Vamos lembrar que na mesma época saiu uma matéria de veiculação até nacional falando a respeito de um atendimento que teria sido feito da forma precária, inclusive que chamaram o SAMU para uma determinada localidade e não foi, e em decorrência dessa falta de atendimento teriam falecido uma pessoa. Isso também foi notícia. Então, com base nisso, isso também foi falado na apuração deste caso. Por quê? Porque quando foram indicadas pela suposta vítima e pelo suposto autor, o doutor Eusnan, ali também, quando eles foram chamados, eles apresentaram as suas testemunhas. Tanto pessoas que corroboraram com o fato do suposto assédio, quanto testemunhas que afirmaram categoricamente que isto de teste de sofá e assédio moral e sexual não existiram. Porém, durante a oitiva, foi também veiculado esta questão. Para vocês terem uma ideia da repercussão que foi dada, o vereador, o subtenente Ignâncio, diligenciou para a prefeitura pedindo à então secretária de governo apuração sobre isso. E claro, ele não foi atendido em nada. Na época não teve resposta de nada. E isso também foi algo que chamou a atenção do Ministério Público, que a prefeitura ficou silente, um silêncio ensurdecedor. Ela ficou silente diante dessas acusações até então supostamente encaminhadas para a ouvidoria, ficou silente quanto aos pedidos do vereador subtenente Ignâncio e ficou silente também quanto à questão da apuração de um possível acúmulo ilegal de cargos. Então, o Ministério Público falou, opa, peraí que eu não estou só diante disso, eu tenho uma série de coisas aqui que eu tenho que apurar. Então, diante disso, o que então a promotora fez? Eu vou mandar para cada um, sabe aquela coisa que você arruma um pacotinho e fala, cuida que o filho é teu? Então, o Ministério Público mandou para o Ministério Público do Trabalho, para vocês terem uma ideia do desdobramento que deu, mandou para que ele apurasse o que estava acontecendo, como que seria o meio dessa questão desses supostos assédios e mandou também para a promotoria criminal para que fossem apuradas essas supostas irregularidades. Por quê? Aqui a gente estava diante de acúmulo ilegal de cargos, porque até então o doutor Eusnan, ele estava nomeado como coordenador geral do SAMU. Só que paralelo a isso, ele também teria sido aí falado que ele também atuava como médico da Policlínica Central. E, além disso, ele também estaria atendendo em uma clínica particular. Diante disso, o Ministério Público falou, peraí, aqui ou o dia dessa pessoa aí deve ter 30 horas, 50 horas nós não estamos sabendo, ou aqui está acontecendo um acúmulo ilegal. Então, diante disso, teria inclusive diligenciado a CRM, porque na apuração também chegou, através de uma denúncia até então seria anônima, de que também o doutor Eusnan não teria habilitação técnica. Por quê? Gente, para ser coordenador do SAMU, não basta que a pessoa seja apenas médico. Ao que parece, além da pessoa ter o seu diploma, ter o seu CRM, também tem que ter uma qualificação extra, que seria o quê? Seria uma habilitação em urgências e emergências. Então, segundo o Ministério Público, encaminhou uma nota recomendatória para a Prefeitura solicitando afastamento das funções do doutor Eusnan, sob o fundamento de que ali ela vislumbrou indícios de possíveis irregularidades, que iriam desde o acúmulo ilegal de cargos públicos, a ausência da competência técnica para aquele cargo e também sobre as próprias condutas. Ou seja, diante daquilo que foi ouvido e apurado, o Ministério Público falou, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso falou, olha, até aqui, de acordo com o que eu ouvi e pelo que eu ouvi, não me foram comprovadas algumas coisas. Diante disso, eu solicito o afastamento do servidor em questão. Mas a questão, gente, não parou por aí. A essa altura do campeonato, pipocaram várias matérias falando a respeito do que teria ocorrido com o nome, com o local. E aí o que aconteceu? O doutor Eusnan, como lhe cabe, também buscou a justiça
e acionou diversos veículos de comunicação. E aqui nós estamos falando de sites como Marreta Urgente, como a Tribuna. A Tribuna também foi acionada, Marreta Urgente também. Então, só vou adiantar para vocês que no caso do Marreta Urgente e da Tribuna, em sede liminar, o juiz ele determinou a suspensão imediata das matérias veiculadas, porque naquela ocasião, o que o juiz vislumbrou? Olha, eu tô vendo aqui que isso daqui sim pode ter um cunho difamatório, pode ter cunho calunioso, pode ter cunho injurioso, então estou determinando para que as matérias sejam suspensas em sede liminar. Ou seja, não foram nem ouvidas as outras partes. E por que isso acontece? É quando, gente, a justiça ela vislumbra, ela vai ver que tem ali, olha, isso daqui eu vou dar logo o que a pessoa está pedindo, no caso, eu vou dar o que o doutor Eusnan está pedindo, que é a exclusão dessas matérias, porque realmente isso daqui pode estar prejudicando tanto a honra dele, quanto questões pessoais, quanto questões do trabalho, certo? E aí, continuam. O Ministério Público do Trabalho, ele teve, foi feita também a apuração, então ele encaminha um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta para o município. Este inquérito, gente, qualquer pessoa que ir lá e solicitar no Ministério Público do Trabalho vai ter acesso. Por quê? Porque é público, gente. Entre várias determinações que vai desde a obrigação do município de veicular palestras para que fossem capacitados os servidores em temas sobre assédio, relações do trabalho, também ali previa uma multa. Né? E o que ocorreu diante disso? O Ministério Público do Trabalho falou, olha, para eu não continuar com isso, para que eu não instaure, para que eu não processe você, município, porque não vamos esquecer que aqui nós estamos tratando de servidores públicos e a responsabilidade, tanto civil quanto criminal, é doente, no caso da Prefeitura de Rondonópolis. Então, ali, o Ministério Público do Trabalho propôs este termo de ajustamento de conduta. Este inquérito ainda encontra-se em andamento e até o presente momento nós não sabemos se ele foi aceito, se foi substituído, se foi pago ou se não foi. E agora eu quero fazer aqui uma opinião minha completamente pessoal, que eu creio, que eu acredito que a prefeitura não deveria pagar. Porque se for para alguém pagar, que ele apure e que pague quem deu causa. Porque, veja, gente, não importa se é R$1, se é 30 mil, se é 100 mil, se é 400 mil, não importa qual seja o valor, nós, contribuintes, não temos que pagar pela conduta de outras pessoas. Então, e aqui eu acho que o Ministério Público do Trabalho deveria sim apurar e se for para propor um TAC, que proponha um TAC diretamente aos envolvidos, seja ao suposto acusado, seja quanto às supostas vítimas, mas que deveria ir aguardar o devido processo para que seja apurado. Porque até então nós estamos falando de denúncias, até então nós estamos falando de fatos que estão sendo apurados. E aí também o Ministério Público ele tem a obrigação de trazer para a população o que ela apurou, o que ela viu, quais foram os elementos com prova que certamente teve não só convicção para determinar, recomendar o afastamento do servidor. O que ele fez para que fosse determinado? Ah, ele não tem? A gente tem que sair desse campo de que, supostamente. Não, porque isso daqui é extremamente sério. Você está falando de uma pessoa que teve como recomendação ser afastado da função pública, a bem do serviço público, em decorrência disso. E se foi que seja apurado e que ele devolva aos cofres públicos, porque uma pessoa que acumula cargos públicos de forma ilegal, de forma que não é compatível, ela tem que devolver ao erário público todo o dinheiro que ela recebeu pela carga horária que ela não cumpriu. As pessoas têm que parar de pensar que serviço público é bico, que é o que acontece. Não dá para a pessoa, doutora, mas o médico e servidores, os professores, eles podem acumular 2 cargos públicos. 2 sim, 3 não. E mais, mesmo podendo e sendo devido ao acúmulo, nós temos ali um total de horas que é o máximo.
Então, este jeitinho, sabe? Essa empurra. E outra, se o doutor Eusnan não possui a qualificação técnica como para assumir como então coordenador do SAMU, tem que se punir também o setor que avaliou a documentação dele e não cobrou. Porque aqui vocês imaginem o que poderia ter acontecido. Então, esses fatos todos têm que ter trazido. E o que a gente tem visto até agora? Que todo mundo tem jogado para baixo do tapete. E isso, gente, não está recente, não. Eu estou falando de fatos aí que ocorreram há mais de um ano. Então, se não fosse através da imprensa veicular isso, ninguém estava nem sabendo. É o dinheiro público que está indo pelo ralo. Então isso tem que ser não só apurado, como isso tem que ser trazido para a população. Olha, vocês lembram daquele caso do Dr. Eusnan, que teve um boletim de ocorrência? Olha, verificou-se que ele foi culpado. Então a punição foi essa. Olha, ele não tinha qualificação para o SAMU, então ele teve que devolver dinheiro. Ou olha, ele tinha sim a habilitação técnica para isso, então ele voltou ao cargo. Não teve nada. Está sendo tudo feito ali de forma muito encobertinha e a Prefeitura Municipal, a qual nosso colega Odair sempre bateu no peito e falou, olha, isso tem que ser apurado, eu vou começar a cobrar agora da Prefeitura. Então, será que é por isso aí que a gestão não está merecendo 10? Seria esse meio ponto? O que mais se esconde debaixo da saúde que o contribuinte não está sabendo? Então, esses são fatos que são muito importantes que têm que ser trazidos ao conhecimento e esclarecimento da população. E a coisa também não para por aí. Então, quando esta nota recomendatória aportou na prefeitura, o então secretário determinou que fosse publicado, que fosse confeccionada esta portaria, e aqui ele já determinou que fosse com prejuízo da remuneração, ou seja, que ele não recebesse, estava afastado aí até pelo tempo que durariam todas essas apurações. Mas a questão toda não para por aí, porque segundo o Ministério Público, houve desdobramentos na esfera civil, na esfera de improbidade administrativa, na esfera trabalhista e na criminal. Quando a gente procura lá o nome do Dr. Eusnan, e esta consulta é pública, todo mundo pode fazer, no TJMT em consulta processual, constam lá 2 procedimentos. Um que ainda está sendo apurado, esses procedimentos são sigilosos, então até agora nós não sabemos. O que nos chama muita atenção é que em consulta portal da transparência, como que ele está? Está fora do ar, né, minha gente? Então, a gente não pode afirmar com certeza onde o Dr. Eusnan está lotado agora. À guisa de tudo isso, também foi apurado de que ele estaria atendendo de forma particular. Ele atender de forma particular, eu não vejo problema nenhum, desde que isso estivesse sendo feito fora do horário de trabalho dele. E aí também, neste caso, tem que ser chamado a clínica onde ele prestava esses atendimentos para que viesse esclarecer qual é o tipo de vínculo, qual que era a carga horária, ou se ele atendia. Porque, gente, é muita coisa para uma pessoa só. Ainda que ele seja extremamente, uma pessoa que é muito competente, mas o que tem que ser apurado ele está cumprindo a carga horária? Se ele está cumprindo a carga horária, qual foi o motivo que o então secretário de gestão, Fernando Becker, determinou o afastamento dele com prejuízo da remuneração? E aí, depois, diante disso tudo, sabe o que é que mais me choca? Não é nem esses boletins de ocorrência, essas reclamações, porque é preciso também que se fale que a gente não pode levar a palavra de uma suposta vítima como prova cabal de tudo. É claro que tudo se inicia na denúncia, mas o que me incomoda profundamente é que a Prefeitura Municipal de Rondonópolis não tenha feito nada, porque a verdade é que não fez nada. Inclusive, quando o vereador subtenente Ignâncio encaminhou um requerimento para apurar uma suposta negligência que teria ocorrido na Carimã, que uma pessoa veio a óbito, a secretária de governo, a senhora Ione, quedou-se calada, inerte, porque não foi nenhum parente dela, né? Porque se tivesse sido, aí a situação mudaria de figura. Então a questão é o que a Prefeitura Municipal está fazendo, não só neste caso, como de forma preventiva a todos os outros. Porque o fato também é que este silêncio, ele estimula.
estimula a ocorrência de fatos como esse, estimula essa vista grossa, estimula o acúmulo ilegal de cargos. E não é a primeira vez. Para vocês terem uma ideia, já aconteceu também de pessoas acumulando cargos públicos com uma carga horária incompatível de qualquer pessoa prejudicar, uma no município, outra no estado. Em algum lugar ela era servidora fantasma. E se o meu amigo Odair falar para eu provar, eu vou provar também, porque nós também temos provas. Aqui a gente não fala nada que a gente não tenha certeza. Então, gente, fica aí. Este é um assunto que é muito sério. Quando se trata de assédio moral, sexual, quando se trata de investidas, porque é muito grave. A gente está tanto de um lado como no outro. E isso tem que ser apurado. Porque quando a denúncia ela é falsa, isso é mais grave ainda. Porque daí está sendo jogado pelo ralo todas as mulheres que fazem denúncias e que estão realmente vivendo situações de assédio. Então, de qualquer maneira, isso não pode passar impune. Eu não entendo porque a Prefeitura Municipal de Rondonópolis ficou calada, silenciosa, inerte, não fez absolutamente nada. Aqui, se a gente não visse Ministério Público nas suas esferas civil, administrativa, criminal e trabalhista, sabe o que isso teria virado? A mesma coisa que a SEI. Pizza.